A graça e a paz, meus queridos, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 9, verso 35. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus queridos, como que Jesus enxerga a necessidade da pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho, ela está diretamente ligada a pessoas. Se prega o Evangelho para pessoas. Por que nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas? E se Jesus estivesse aqui, como ele pregaria? Esse texto, irmãos, ele fala claramente, ele mostra claramente qual é o propósito de Jesus e qual é também o encargo e qual é a responsabilidade que Jesus delegou à igreja. O Senhor Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, a cada dia, na verdade assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Então o objetivo de Jesus, irmãos, é um só. Jesus quer restaurar vidas. Jesus tem prazer em restaurar pessoas. Aqui neste texto, no verso 35, diz que ele estava passando por todas as cidades e povoados. E por que Jesus estava fazendo isso? Porque ele estava ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então observe que foram 3 os aspectos de Jesus na sua missão. Quase sempre você vai ver Jesus praticando ou essas 3 coisas ou algumas delas. Ensinando, pregando boas novas, ou seja, pregando a vinda do reino de Deus e curando enfermidades e doenças. E aqui, irmãos, no verso 36, diz que ao ele ver as multidões, as pessoas daquela época, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então Jesus começa a olhar para aquelas pessoas com um olhar que as pessoas da época, outros líderes, outros religiosos, não olhavam. Jesus olhou com compaixão. O que é olhar com compaixão? O que é olhar com compaixão para as pessoas? Eu quero que você entenda aqui que compaixão, se compadecer de alguém, é você tomar as dores dessa pessoa. Então Jesus, ele via o coração daquelas pessoas e ele sentia a dor daquelas pessoas. Foi por isso que ele morreu na cruz. Porque Jesus enxergou a minha dor. Jesus enxergou a minha necessidade, enxergou a sua necessidade, enxergou as nossas necessidades. E ele teve compaixão. Assim como ele viu aquelas multidões, aquelas pessoas que estavam ali, e ele teve compaixão, comigo e com você não foi diferente. O Senhor Jesus teve compaixão de nós. E Jesus sempre olha com um olhar de compaixão para as pessoas. Neste momento, o Senhor Jesus está olhando para o meu coração, para o teu coração, e Ele está se compadecendo. Ele está dedicando compaixão a mim e a você. E aqui nesse texto, queridos, a palavra de Deus diz que Ele teve compaixão daquelas pessoas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aflitas.
Aflição. Aflição geralmente é um sentimento que vem da nossa alma. Quando nós ficamos aflitos, quando estamos preocupados, quando não conseguimos resolver uma situação, quando não enxergamos esperança em uma situação, então nós nos tornamos aflitos. E uma pessoa desamparada é uma pessoa que sente que ela não tem ninguém que ela possa contar. Uma pessoa desamparada é uma pessoa que não vê possibilidade de ninguém ajudá-la. Ela se sente só. Ela se sente totalmente solitária, desamparada. Esses dois sentimentos, o desamparo e a aflição, são terríveis. E quantas pessoas nos dias de hoje estão aflitas e desamparadas? Quantas pessoas que você conhece na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, quantas pessoas você conhece que estão vivendo vidas desta forma, de aflição, de desamparo? Irmãos, nessa correria que nós estamos vivendo nesse tempo, as pessoas cada vez menos têm tido tempo para se comunicar com Deus. As pessoas cada vez menos têm tido oportunidade de buscarem a Deus, até mesmo para os crentes. Muitos crentes estão desprezando a presença de Deus, estão se lançando a diversos tipos de negócios e não estão se colocando na presença do Senhor para buscá-lo, para adorá-lo, para glorificar o seu santo nome. Eu quero dizer para você que é necessário que você dedique um tempo ao Senhor, que você sinta a presença desse Deus, porque só esse Deus pode amparar você, só esse Deus pode cuidar de você, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso e o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Senhor pode nos ajudar, queridos. E Jesus aqui, ele estava vendo aquelas multidões aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos, a colheita é grande. Por que Jesus disse a colheita é grande? Porque grande é o número de pessoas que estão aflitas e desamparadas e que precisam de uma palavra e que precisam da palavra de Deus e que precisam da presença de Deus e que precisam se entregar ao Senhor Jesus. Olha, irmãos, tem tanta gente aí fora que precisa ouvir falar do nome do Senhor Jesus Cristo, porque estão aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E nós temos essa responsabilidade de pregar e de olhar para as pessoas e de falar para elas que tem saída sim, que tem saída sim, que ela pode ser sim feliz, que ela pode sim ser abençoada, que ela pode sim viver uma vida de bênção na presença de Deus. Nós temos essa palavra que está dentro de nós. O Senhor Jesus olhou para aquelas multidões e ele viu, enxergou o coração daquelas pessoas. E por isso que ele disse para os seus discípulos, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz aos discípulos no verso 38, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Por que Jesus estava pedindo aos discípulos que orassem ao Pai e pedissem trabalhadores para a colheita? Irmãos, porque cada vez menos, já naqueles dias de Jesus, já nos tempos do Senhor Jesus, já era uma dificuldade encontrar pessoas que queriam realmente, que estavam dispostas realmente a pregar o amor de Deus. Já naqueles dias já havia essa dificuldade. Agora você imagina hoje, com toda essa correria, com esse mundo capitalista que nós vivemos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer tantas coisas, mas nós não podemos esquecer que nós somos a igreja que tem a mensagem, a palavra de salvação, a palavra de consolo, a palavra de bênção que pode mudar vidas, que pode mudar corações,
que pode mudar famílias inteiras, abençoar pessoas. Essa mensagem está na minha vida, está na tua vida, querido. E assim como Jesus teve compaixão daquelas pessoas, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus para que nós tenhamos o olhar de Cristo, para que quando nós nos aproximarmos das pessoas, nós podermos falar do amor de Deus, podermos ministrar a palavra de Deus aos corações, uma palavra de consolo, uma palavra de bênção para trazer vida ao coração dessas pessoas. E eu tenho certeza que essas pessoas vão querer saber quem é esse Deus que está na tua vida, quem é esse Deus que opera maravilhas através de você e que te alimenta e que te torna um canal de bênção para a vida delas. Essas pessoas vão querer conhecer esse Jesus, irmãos, que está na minha vida, está na sua vida. Mas nós precisamos nos desprender, nós precisamos abrir a nossa boca, orar, pedir a Deus uma direção para ministrar uma palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos fazer isso. Eu espero que você tenha entendido como Jesus olha uma alma, como Jesus vê as pessoas, para que, quem sabe, nós possamos também pedir ao Senhor sabedoria, para que Ele nos dê essa intrepidez, para que Ele nos dê essa ousadia de falar do amor de Deus para abençoar vidas. Amém. Obrigado por ter ouvido esta palavra. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. E até a próxima.